Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, para darmos continuidade ao assunto anterior, do vídeo anterior. Eu sou o pastor Demer e você está no canal Papo Firme. Então desde já quero convidar você para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe, deixe seu like e dê o seu comentário também, é bem importante o seu comentário. Prometo a você que eu vou estar respondendo todos os comentários. Algumas pessoas no vídeo anterior entraram lá, mas não comentaram, deixaram em aberto lá, e esse eu não pude responder porque eu não sei do que se tratava lá, o que a pessoa queria falar. Então, convido você, pode ir lá, entrar no comentário, comente, fale sobre o assunto, se te agradou, se não, se quer que eu explore mais o assunto, enfim, a gente vai caminhando para isso, ok? Então, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, que são pastores em depressão, né? Com o título sugerido acima, eu gostaria de fazer brevemente algumas observações sobre o vídeo anterior. Primeiramente, quero agradecer a todas as pessoas que acessaram o canal e assistiram o vídeo. Foi bem positivo, então meu muito obrigado a todos aí. Temos aí quase 300 visualizações, um canal novo aí, um vídeo novo, não é uma proposta comercial, é uma proposta assim, desafiadora, para conversarmos sobre temas muitas vezes polêmicos, né, tabus, inclusive temas bíblicos, textos bíblicos que nós vamos abordar aí futuramente, enfim. Então, foi bem positivo, eu quero agradecer a todos. Eu preciso falar para vocês que os vídeos aqui do canal terão uma duração de 15 a 30 minutos, entre 15 a 30 minutos. Possivelmente também, talvez a gente tenha vídeos um pouco menos duração, né? Talvez 12 minutos e mais. A minha promessa é que não vão passar dos 30 minutos, ok? Dificilmente teremos vídeos abaixo, né, de 10 minutos, porque é uma regra do YouTube, né? Então, de 10 a 30 minutos serão os nossos vídeos aí, ok? Gostaria de pedir para você que está no canal para assistir o vídeo todo, certo? Muitas pessoas entram, clicam ali, né? E depois acabam pensando em voltar e acabam não voltando, retornando para assistir o vídeo. Então, se estiver sem tempo, assista em um outro momento, mas não deixe de assistir, principalmente o vídeo anterior, para você não perder a sequência, né? E se inteirar do assunto que nós estamos abordando aqui, que no caso é a depressão. Estamos ainda falando do preconceito para com a depressão, ok? Então nós vamos dar continuidade nesse tema e nos próximos vídeos aí nós já vamos abordar a depressão propriamente dita. Também é muito importante para que o canal possa crescer, que você se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Assim os próximos vídeos serão encaminhados diretamente a você, ok? Nesse papo firme de hoje, eu quero compartilhar com você um pouco mais sobre este mal avassalador que é a depressão. Tire um tempinho para assistir o vídeo anterior, onde eu trato a respeito do preconceito que infelizmente a sociedade, em especial nós brasileiros, temos com essa doença. Onde evitamos dar atenção a certos indícios ou distúrbios emocionais que são indicativos de que a depressão está tomando conta do indivíduo e que de forma negligente nós ignoramos. Então nós trabalhamos bastante isso no vídeo anterior e hoje um pouquinho mais com uma outra pegada. Hoje eu pretendo desmistificar um pouco essa ideia de que cristão não pode ter depressão. Isso é um tabu, é uma coisa que a gente, né, já tem uma caminhada de fé, aí a gente ouve muito isso, né? Isso é coisa de quem não tem Deus, é falta de fé e por aí vai. Então o tema desse vídeo é pastores em depressão. Mas não só necessariamente pastores, né? Muitas pessoas de fé, e não só cristãos, né? Propriamente dito, mas pessoas de fé, católicos, fervorosos, né? Que frequentam as igrejas e tal, e passam por alguns momentos emocionais intensos, né? Que vão dar início a uma depressão e muitas vezes até uma depressão profunda, né? Mas assim, a irmandade de fé ali, aquele convívio, aquela comunidade de fé acaba, né, desdenhando ou falando coisas de fora de conhecimento, né? E aí acabam subjugando essas pessoas que passam por essas mazelas porque é falta de fé, porque não segue a religiosidade a qual está inserida, enfim, não busca Deus, não ora. Isso é um erro grotesco pensarmos dessa maneira. Eu quero começar dizendo que o preconceito que abordamos no vídeo anterior é mais forte dentro das igrejas. E principalmente, né? E aí uma coisa bem forte dentro das igrejas evangélicas. A palavra preconceito, por si só, já estabelece uma definição sobre a ótica com que encaramos qualquer coisa, uma situação, né, ou pessoas ou fatos diante de nós. Ao separarmos a palavra, nós temos o prefixo dela, né, que é o pré, que significa antes, né, o que antecede, né,
e o sufixo conceito, que é a ideia, a opinião já formada, a formulação da ideia, que é o conceito. O pré, né, é o antes. Então, uma ideia pré-formada antes de conceituá-la. Sendo assim, uma ideia preconceituosa ou um sentimento hostil baseia-se em uma opinião pré-estabelecida por determinada pessoa ou grupo sobre algo, mesmo que este não seja um consenso geral ou um consenso universal, fazendo disso uma opinião discriminatória. Ou seja, eu estabeleço um conceito sobre determinado fato de acordo com a minha ótica, com a minha crença, com a minha ideologia ou até mesmo com a minha religiosidade. Por que eu estou levantando esses argumentos? Para mostrar para vocês que há sim uma dificuldade enorme dentro das igrejas em aceitar que um pastor ou um cristão fiel, um devoto, um sacerdote católico, um líder religioso, possa desenvolver um quadro depressivo. Cristãos não podem sofrer por doenças emocionais, né? Muito menos pastores, muito menos sacerdotes. E esse é o consenso geral dentro dessas comunidades de fé. E é o que muitos dizem. Inclusive é do jeito que eu pensava, encarava com bastante convicção, né? Eu preciso aqui dar minha cara a tapa e dizer que de fato eu, né, tinha essa petulância de achar que cristãos, principalmente pastores, não pudessem passar pela depressão, porque é uma ignorância pura, né? Uma falta de conhecimento sobre a ideia, né? Sobre o conceito da depressão, enfim, sobre a doença propriamente dita. Ou seja, esse preconceito ou conceito pré-estabelecido sobre a doença serve como armamento para defender essa ideia de que verdadeiros cristãos ou devotos não podem ter depressão. E é lamentável que doenças ditas como distúrbios emocionais são tratadas somente na esfera espiritual. Se um cristão está em crise emocional, ou ele está em pecado ou está fraco na fé. Isto é o dito dentro das denominações, dentro dos grupos religiosos. Depressão nas igrejas, na maioria dos casos, é tratada como esquisitice, como frescura, pessoa estressada, frouxa, sem vida com Deus. É um tabu. E até mesmo na sociedade, como nós vimos no vídeo anterior, né? Um pastor, pastora, padre, sacerdote, líder religioso, pode preparar seu sermão com dedicação, com conhecimento, com oração, ter um tempo de partilhar esse sermão com sua comunidade de fé, mas ao chegar em casa, em seu quarto, cai aos prantos, porque está desajustado emocionalmente e não consegue entender os motivos. E há muitos nesta lista. E, infelizmente, a lista é grande, é enorme. Os dados indicam que mais da metade desses líderes, pensando em nossa realidade, na sociedade brasileira, lidam com alguns sintomas do tipo ansiedade, nível de estresse altíssimo, insônia, entre outros que são indicativos de um quadro promissor de depressão. Não é à toa que só em 3 meses, de novembro de 2018 a janeiro de 2019, 6 pastores tiraram suas vidas. Ao todo, nesses 3 meses, foram 14 líderes religiosos, inclusive esses pastores. Só em dezembro de 2017 foram 3 pastores, 2 da Assembleia e 1 da Quadrangular, da Igreja Quadrangular. 3 pastores só em dezembro de 2017. Cerca de 70% desses líderes religiosos estão passando por fragilidade emocional e não procuram ajuda profissional adequada. Vamos fazer uma conta básica. No Brasil, nós temos aproximadamente 68 milhões de evangélicos protestantes. Eu estou falando de evangélicos protestantes, né? Ditos como cristãos protestantes, ok? Os dados do IBGE de 2010 eram 42 milhões. Em 2000, isso 20 anos atrás, eram apenas 26 milhões. Em 2019, pulou para 31%, segundo dados do Datafolha, ou seja, 68 milhões de brasileiros hoje se consideram, né, ou frequentam alguma denominação evangélica protestante, certo? Agora veja bem, a Assembleia de Deus tem cerca de 100 mil templos, agora a estimativa para final de 2020. Assembleia de Deus, né? Cerca de 100 mil templos. Os batistas, cerca de 27 mil, contando com igrejas, templos, congregações e espaços destinados à reunião de membresia. A Universal são 6 mil templos. Isso templos, né? Templos grandes, fora as congregações e espaços destinados para esse fim. E por aí vai. Ao todo, no Brasil, são 47 convenções de denominações. 47 convenções. Eu citei 3 aqui. Ok? Então, ao todo no Brasil, são 47 convenções de denominações. Agora, imagina a quantidade de templos que cada convenção não tem. Tem algumas que são poucos, mas tem muitas que têm milhares. Só a soma dos pastores dessas 3 denominações que citamos chegam a 60 mil pastores. Só a Assembleia de Deus tem 35 mil. Para você ter uma ideia. Então, a soma de pastores, né,
de pastores mesmo, né, líderes religiosos que estão nas suas diversas denominações, dessas 3 convenções, são cerca de 60 mil pastores. Agora veja bem, é possível que 10% desses pastores passem por depressão? Ou seja, 6 mil pastores com quadro de depressão? É óbvio que é. Isso é muito abaixo de uma estatística, se formos analisar, se formos pôr a fundo uma pesquisa, né? Ou se formos encomendar uma pesquisa. Isso é muito abaixo. Então é muito possível que 10% desses pastores, desses 60 mil, passem por uma depressão. Ou seja, 6 mil pastores. Vamos além. É possível que 10% desses 6 mil pastores estejam em um quadro avançado de depressão, ou seja, 600 pastores correndo um risco de suicídio? É mais do que possível. Né? Pois é impossível ou improvável que não estejam. Entende? Porque é um número muito alto. E o nível de estresse, né, o nível de envolvimento de um líder religioso com a sua comunidade de fé, ele é altíssimo. Ele é intenso. Vamos dar alguns dados dos Estados Unidos só para a gente fazer uma comparação aqui. Sendo assim, segundo esse raciocínio, que considero bem abaixo da realidade, esses cerca de 6 mil obreiros estão vivendo as mazelas da mente, conflitos emocionais, distúrbios por N motivos, e ainda assim vivendo a ilusão que está tudo bem. O que os pastores e líderes religiosos precisam entender é que nosso cérebro também faz parte do corpo físico, sendo o órgão que mais está em atividade, por isso suscetível a problemas e carece de cuidados especiais. A depressão atinge fracos e fortes, líderes e seguidores. A coisa é tão séria, olha bem, veja bem que interessante isso, né? A coisa é tão séria que agora, em outubro de 2020, um pastor tirou sua vida no interior de São Paulo. Eu não vou citar aqui a cidade nem a denominação, que é bem conhecida, né? A cidade também é conhecida e a denominação também é bem conhecida. Agora, olha o que aconteceu. O presidente da Associação das Igrejas, onde ele fora pastor, fez um áudio proibindo os fiéis a prestarem quaisquer condolências à família, para não denegrir a imagem da igreja por causa do suicídio desse pastor. Por quê? Porque nós temos aquele tabu, pastores não podem sofrer por depressão. Vejam que loucura isso. Então virou um bafafá, está na mídia aí, se você pesquisar você vai encontrar, ok? Eu só estou trazendo um dado para você, alarmante de como que é a nossa cultura dentro das igrejas por causa dos distúrbios mentais. Então, quando um pastor tira suicídio, ele vai para o inferno, é assim que se considera. Eu não vou entrar no parâmetro aqui, no mérito dessa questão, porque isso é uma coisa que tem muito pano para manga, né? Mas este é o conceito. Então ele deu um mau exemplo como obreiro, como pastor. Então esse camarada lá, esse desajustado, eu digo que o que fez isso foi mais desajustado do que o que cometeu suicídio. Isso é a minha opinião minha, né? Falar uma coisa dessa, deixar de dar assistência para a família, né, por causa do acontecido. Se um pastor ou líder religioso é atingido por uma depressão severa, ele é tido como um leproso espiritual ou descontrolado emocionalmente. Isso quando não parte dele o desatino de achar que vai superar. Isso não é nada grave, até porque ele é homem de Deus, ungido, separado, preparado para enfrentar qualquer coisa. É um absurdo o camarada que pensa assim, e a maioria deles pensam desse jeito. Normalmente, quando um seguidor de Cristo fiel está passando por um quadro melancólico, profundo, os conselhos são sempre na esfera espiritual. Está na hora de desmistificar a depressão dentro da igreja e encará-la com responsabilidade, pois ela está levando pessoas ao suicídio. Agora imagine como um pastor comete suicídio. O que vai acontecer com a igreja que a metade está passando por mazelas? E não são apenas pessoas nas suas mais variadas profissões, são homens e mulheres que têm uma vida de devoção e compromisso fiel em seus ministérios pastorais. São essas pessoas que dobram seus joelhos de noite, meditam nas escrituras, preparam sermões, compartilham com a sua comunidade de fé, mas, por causa de algum descuido ou falta de cuidado pessoal, são atingidas pelas mazelas das emoções, como falamos acima. E quando cai em si, a conta já está alta demais. Na obra do reverendo Howland Bryan, né, o título em português, Pastores em Risco, né, tirei de um livro que um amigão meu de coração me emprestou, né, do Rainer Cordeiro. Ele cita que o Ministério Pastoral dos Estados Unidos tem a segunda taxa mais alta de suicídio. Agora, o Ministério Pastoral, imagine todas as profissões, tem a segunda taxa mais alta de suicídio. Pastores, a maioria dos homens estão se suicidando, dos obreiros, homens e mulheres. Né?
Cerca de 45% das esposas dos pastores lá nos Estados Unidos, né, tem medo de que eles entrem em depressão, ou seja, quase que a metade, por causa do ministério pastoral. Aproximadamente 46% dos pastores já passaram por uma crise de depressão média ou alta. Há muitos líderes religiosos, em especial pastores, que sentem vergonha de expor suas fragilidades emocionais para fora. Passam por transtornos cada vez mais severos e põem tudo na conta de Cristo. Afinal, foi Ele que me colocou nesse ministério. Nós sempre colocamos na conta de Cristo, né? Está mais do que na hora de deixarmos a vaidade de lado, o orgulho de lado, eu diria até o poder, essa ideia de poder, né? Por se tratar de uma posição de destaque dentro de uma comunidade de fiéis, para se tratar, gente. Um mês sabático ou 3 meses nem sempre é a solução. É bem provável que este líder ou esta líder precise encarar algumas sessões com um especialista na área da medicina mental. Não querem se expor, não procuram um médico para falar de suas emoções. Quando se dão por conta, a conta está no vermelho. Está na hora de parar. Você não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós não controlamos tudo que a gente acha que controla, né? Há desequilíbrios, né, hormonais, há desequilíbrios emocionais no nosso corpo que nós precisamos, né, estar atento e procurar ajuda. Depressão não é falta de fé ou vazio existencial. Como diz o reverendo Wayne Cordeiro, que eu citei aqui, em seu livro Andando com um Tanque Vazio, o seu tanque secou. Depressão é isso, o tanque secou. Você não tem mais força para continuar a jornada, você precisa recarregar o seu tanque, reabastecer. Eu quero finalizar pensando brevemente no texto de 1 Coríntios 10, 12, onde Paulo se aproxima do texto do livro de Números, né, onde ocorreram vários delícias do povo. Paulo chega no verso 12 e diz: aquele, porém, que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Lembraram no livro de Números, capítulo 23, capítulo 14, né? O povo sempre pisando na bola, querendo voltar para o Egito. É sempre aquela pegada, né? O povo foi tirado do Egito e Deus fez maravilhas grandiosas, né? No meio do povo, viveram e viram aquilo tudo ali acontecendo, sentiram, né? Comeram do maná, comeram carne vinda do céu, enfim, codornizes. E o povo sempre, quando estava no aperto, ele queria voltar para o Egito, queria voltar a receber açoites. Então Paulo pega toda essa carga de informações lá do Antigo Testamento, né, do povo no deserto, lá os 40 anos do deserto, e ele vai falando para a igreja de Corinto, que é uma igreja imatura, uma igreja de pessoas extremamente inteligentes da época, né, sábios, uma igreja de pompa, de muitos ricos, mas também tinham muitos pobres, escravos, que ali estavam formando aquela igreja primitiva ali, né? Paulo está tendo bastante dificuldade com a igreja de Corinto. Ele chega: aquele, porém, que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. A questão aqui não é o fato de estar em pé, permanecer em pé, ficar de pé. O problema aqui é não considerar a possibilidade da queda. Este é o problema da maioria das pessoas. Nós estamos em pé e achamos que vamos continuar em pé sempre. E é aí que mora o perigo. Então, de novo, o problema aqui é não considerar a possibilidade da queda, né? Porque é um momento, determinado momento da sua vida, que você vai cair, né? Diante de tudo que falamos agora há pouco, se você se envaidecer, jamais vai considerar a possibilidade de que precisa de ajuda. Eu preciso ser sincero contigo: você vai perder para a depressão. Você, pastor, líder religioso, você que está aí, né, que é um líder em qualquer área, né, que tem que lidar com N demandas, né, que está sob sua responsabilidade, e você já está sentindo o peso disso, e emocionalmente você está capengo, você está moribundo, você vai perder para a depressão se você não parar agora e buscar o tratamento adequado. Lembre-se, não é desonroso, não tem a ver com falta de fé, com chamado para o ministério, no caso aqui os pastores, né? Você simplesmente chegou ao seu limite. Por hoje é isso, pessoal. Espero que este vídeo traga direção para a sua vida, né? E a ideia é provocar mesmo você a fazê-lo e fazê-lo entender a necessidade de cuidar de si mesmo, ok? Então eu vou ficar por aqui para não avançar muito, para não explorar muito o tempo, senão o vídeo fica muito cheio e o pessoal depois fica me cobrando. No próximo vídeo vamos falar dos caminhos da depressão, como ela entra na sua vida, quais os sintomas e por aí vai, ok? Te peço mais uma vez que você se inscreva no canal, você deixe o seu like, ok? Compartilhe,
Ajude o canal aí para que o canal possa crescer, possa alcançar assim, novos inscritos, novas visualizações, novos compartilhamentos, enfim, comentários também. Então fique bem à vontade, espero que você de fato tenha curtido esse vídeo.